Então, pessoal, vamos dar início à nossa aula de hoje. Ontem eu falei de arranjo simples com vocês e hoje a gente vai ver combinação simples. E qual que é a diferença do arranjo para combinação? Já tinha adiantado alguma coisa para vocês. Mas a gente pega a definição lá de arranjo, onde a gente tem agrupamentos de N elementos, onde importa a natureza dos elementos e importa a ordem dos elementos. Aqui não. A gente vai ter agrupamento de N elementos e esses agrupamentos serão distintos quanto à natureza, ok? Mas não importando a ordem dos elementos. Por exemplo, vamos supor que a turma de vocês tem 22 alunos, certo? E eu quero escolher da turma de vocês 3 pessoas para representar a turma, para ser, sei lá, a comissão de uma chapa para o Grêmio. Essas 3 pessoas, elas podem ser escolhidas de qualquer forma. E aí, o que eu vou ter aqui é uma combinação. Por que a escolha dessas 3 pessoas dentre as 22? Ou seja, por que montar um grupo com 3 pessoas para compor uma chapa? Nesse caso aqui, não importando as ordens dos elementos, só quero montar um grupo de 3 pessoas. Por que escolher esse grupo de 3 pessoas para representar a sala é uma combinação? Porque, por exemplo, se eu escolher a Sandy, o Caio e a Letícia, não será um grupo diferente se a minha escolha fosse Caio, Sandy e Letícia. Nesse caso aqui, trata-se do mesmo grupo, eu não estou montando um grupo diferente. Ou seja, quando eu monto o grupo, a ordem com que eu escolho as pessoas para montar esse grupo não importa. Eu montar um grupo escolhendo a Sandy, o Caio e a Letícia, é o mesmo grupo se eu falar primeiro o Caio, depois a Sandy e depois a Letícia. Trata-se do mesmo grupo de pessoas para representar a turma. Então, nesse caso aqui, onde para a gente não vai importar a ordem dos elementos, apenas a natureza deles, apenas que eles sejam distintas, a gente vai ter que utilizar nessas situações a fórmula de combinação. E a fórmula de combinação é a seguinte, é uma combinação NAP, nesse caso aqui, sempre ressaltando que N tem que ser maior ou igual a P, e aí a gente vai ter N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Ou seja, ela é muito parecida com a fórmula do arranjo. Esse P fatorial aqui é que vai diferenciar uma fórmula da outra, tá certo? Escrita dessa forma aqui, a gente dá um jeito de não contar com esses agrupamentos onde a gente só inverte a ordem dos elementos. Ou seja, eu não preciso contar isso daqui como 2 grupos diferentes. É o mesmo grupo. Vamos ver em que situações a gente pode aplicar a combinação, certo? Exemplo 1. De quantas formas podemos escalar um time de futsal não tem essa vírgula, um time de futsal com 8 jogadores. Ou seja, eu tenho 8 jogadores disponíveis e aí eu quero escalar o time de futsal. Bom, um time de futsal, se eu não me engano, são 5 jogadores na linha, tá certo? Ou são 5 jogadores, 4 ficam na linha e 1 fica no gol. Então, o que a gente vai ter aqui, para calcular de quantas formas eu posso escalar esses 8 jogadores, é uma combinação de 8 a 5. Ou seja,
Por que é combinação e não arranjo, professor? Porque não importa a ordem em que eu escolha os jogadores. Importa é quais jogadores eu escolho, entendeu? Não importa quem vai ser escolhido pelo primeiro, pelo segundo, não importa. Importa é o grupo em si. Então, 8 fatorial, aplicando a fórmula sobre... Vou até escrever a fórmula de novo para que a gente possa sair praticando, ok? Memorização da fórmula. A combinação NAP é N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Ou seja, a gente vai ter uma combinação 8-5, ou seja, dos 8 jogadores que eu tenho disponível, eu tenho que escolher 5 deles. 8 fatorial, 5 fatorial, 8 menos 5 fatorial. Continuando, esse 8 menos 5 vira 3 fatorial. Então, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter o 8 fatorial sobre 5 fatorial vezes 3 fatorial. 8 menos 5 é 3. Agora, eu faço o produto decrescente aqui, ó. 8 vezes 7 vezes 6... Paro aqui no 5 fatorial. Você sempre para no maior número que tiver embaixo. Ok? E aí eu vou cancelar o 5 fatorial com 5 fatorial. E teremos 8 vezes 7 vezes 6. O 3 fatorial vale 6. Aí eu posso cancelar 6 com 6. 8 vezes 7, 56. Eu tenho 56 formas diferentes de escalar 5 jogadores, tá certo? Tendo disponível para escalar 8 deles. Tudo bem? Então, vocês precisam, depois que eu explicar a combinação, os próximos exercícios que virão, eles não serão tão claros quanto esse é um exercício de arranjo, esse é um exercício de combinação. Não, você vai ler e interpretando o exercício, você vai saber que se trata de um arranjo ou se trata de uma combinação. E aí, quando você lê o problema e a ordem dos elementos importar, você vai ter um arranjo. Se não importar a ordem como os elementos são agrupados e escolhidos, então você vai ter uma combinação. Por exemplo, vamos pegar aqui mais um exemplo. Vejamos aqui. Peguei um exemplo assim. Em uma sala, há 5 rapazes e 5 moças, tá certo? Numa sala, há 5 rapazes e 6 moças. E aí, desse grupo de 5 rapazes e 6 moças, eu quero escolher grupos com 2 rapazes e 3 moças. Quantos grupos distintos com 2 rapazes e 3 moças podemos escolher? A ordem com que eu escolho essas pessoas vai importar? Não. O que importa é que eu escolha essas pessoas. Então, eu tenho... É como se eu tivesse uma quantidade de vagas, 2 vagas disponíveis para quantos rapazes? Para 5 rapazes e 3 vagas disponíveis para 6 moças. Então, para os rapazes, na hora de escolher, eu tenho que fazer uma combinação dos 5 rapazes que eu tenho para ocupar 2 vagas. E para as moças, eu tenho que fazer uma combinação das 6 moças que eu tenho para formar um grupo somente com quantas? Com 3. E aí é uma coisa importante que a gente tem que prestar atenção aqui, ó. Tem um I bem aqui. O I na matemática, a gente normalmente transforma numa multiplicação. Significa dizer que eu tenho que pegar as combinações das moças e multiplicar pelas combinações dos rapazes. Ou seja, eu tenho que pegar uma combinação 5-2 vezes uma combinação 6-3. A quantidade de grupos que eu posso fazer
escolhendo 2 homens, vezes a quantidade de grupos que eu posso fazer escolhendo 3 mulheres, ok? Então, aqui da primeira parte, numa combinação de 5 a 2, eu vou ter 5 fatorial sobre 2 fatorial, 5 menos 2 fatorial, vezes 6 fatorial, 3 fatorial, 6 menos 3, também fatorial. Vamos resolver aqui o primeiro, ó. Vai ficar 5 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. 5 menos 2 é 3. 6 fatorial, 3 fatorial, 3 fatorial. Aqui, no primeiro termo do produto, eu vou fazer o produto regressivo, ó. 5 vezes 4 e vou parar no 3 fatorial. Aqui do mesmo jeito, 6 vezes 5 vezes 4 e vou parar no 3 fatorial. Cancelo o 3 fatorial de cima com o 3 fatorial de baixo, ok? O que a gente vai ter é 5 vezes 4 vezes 6 vezes 5 vezes 4, tudo isso dividido por 2. 5 vezes 4 é 20. Esse pedaço aqui dá 20 e esse daqui também dá 20. 20 vezes 20 é 400. 400 vezes 6 sobre 2. 400 vezes 6, ou melhor, posso pegar esses 400 e dividir por 2, dá 200. 200 vezes 6 vai dar 1.200, ou seja, eu tenho 1.200 formas de escolher desse grupo de 5 rapazes e 6 moças, 2 rapazes e 3 moças, ok? Então, a gente pode fazer esse tipo de escolha para as moças e para os rapazes, uma vez que a gente tem que se trata aqui de uma combinação. Se fosse só para os rapazes, eu teria só uma coisa. Deixa eu ver se eu alterei alguma coisa no exemplo. Não, é isso mesmo. Essa é a quantidade de grupos de 2 rapazes. Acho que eu estou esquecendo de um fator aqui. Estou achando estranho porque esse número está muito alto. Ah, sim, estou esquecendo desse 3 fatorial aqui. Eu só consegui cancelar 1. Ok? 3 fatorial é 6. 1.200 dividido por 6 é 200. Agora sim, é o número correto. Eu posso agrupar dessa forma, né, de 200 formas distintas, ok? Então, para um próximo exemplo. Ok? Vamos pegar o seguinte exemplo. Tem uma empresa a 6 sócios brasileiros, certo? 6 sócios brasileiros. Nessa mesma empresa, há 4 japoneses, 4 sócios japoneses. E a diretoria dessa empresa será composta por 5 sócios. Será composta por 3 brasileiros e 2 japoneses. Então, a situação é o seguinte. A empresa, no total, tem 10 sócios, ok? E vai montar uma diretoria com 5 deles. Porém, essa diretoria, que terá 5 sócios, tem 3 vagas disponíveis especificamente para brasileiros e 2 vagas disponíveis especificamente para japoneses. Então, veja só, deixa eu abrir aqui mais um retângulo para a gente continuar. Então, como serão 3 vagas para brasileiros e eu tenho à disposição 6 deles, então eu posso escolher qualquer um dos 6 para ocupar as 3 vagas. Então, para os brasileiros, eu tenho que fazer uma combinação 6 a 3. E para os japoneses, que são 4, eu tenho que fazer uma combinação, eu tenho um total de
4 japoneses, mas eu preciso escolher apenas 2, para junto com os 3 brasileiros que eu escolher, formar uma equipe com 5 membros, né? Uma diretoria com 5 membros. Então, eu tenho que fazer a combinação 6-3 vezes a combinação 4-2. A combinação 6-3 fica da seguinte forma: 6 fatorial da fórmula de combinação sobre 3 fatorial, 6 menos 3 fatorial, vezes 4 fatorial, 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. Professor, vai ser combinação por quê? Porque se eu escolher o primeiro brasileiro A, depois o brasileiro B, e depois escolher de uma outra forma, primeiro o brasileiro B e depois o A, não importa, é a mesma escolha. Escolher o B e o A é igual a escolher o A e o B, entendeu? Não importa a ordem com que eu escolho esses membros, importa somente os membros que eu escolho. Como a ordem como eles são escolhidos não importa, é uma combinação. Então vai ficar 6 fatorial, 3 fatorial, vezes 3 fatorial, vezes 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Aqui no primeiro eu vou fazer o fatorial até o 3. Ó. É 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial, sobre 3 fatorial, vezes 3 fatorial, vezes 4 vezes 3, vezes 2 fatorial, sobre 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Por isso que eu apresentei fatorial primeiro para vocês, porque eu sabia que vocês iriam utilizar bastante, tá certo? E a gente vê primeiro o fatorial antes de ver os arranjos e as combinações. 6 vezes 5, 30. Aliás, vou escrever 6 vezes 5 vezes 4. 3 fatorial aqui que sobrou é 6. 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 2 fatorial é 2. Esse 6 cancela com esse 6. Bom, eu vou ter 5 vezes 4, 20. 20 vezes 4 vai dar 80. 80 vezes 3, 240. Dividido por 2 vai dar 120. Então, existem 120 formas de escolher para a diretoria 3 brasileiros e 2 japoneses, ok? Então, nos exercícios, os exercícios referentes a esse tópico aqui serão a maioria todos sobre combinação. Um pouco mais lá na frente no livro, os exercícios vão estar como exercícios de vestibulares. E aí, você não vai ter nada especificando. Pode ser que tenha, mas dificilmente aparece especificando no problema que ele é um problema de arranjo ou ele é um problema de combinação. É você que vai decidir, né, olhando para o contexto do problema, vendo se a ordem dos elementos importa ou não importa na hora de você fazer a conta. Se a ordem dos elementos importar, é um arranjo. Se não importar a ordem com que os elementos são agrupados, então você vai ter uma combinação. A nossa aula, então, termina por aqui, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau.